Aprovada pelo Congresso Nacional, a proposta era alterar a lei dos planos de saúde para ampliar o acesso aos tratamentos contra o câncer de uso oral pelos usuários de convênios particulares. Só que o governo federal vetou o projeto. A justificativa do veto é que a medida poderia comprometer a saúde financeira das empresas de planos de saúde. E sem essa nova lei, aumentam as dificuldades para pacientes e familiares durante tratamentos contra o câncer. Pois é, a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Leandro Nava, também conosco aqui no Issa Bahia. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, queridos amigos do Issa Bahia, Jefferson, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Diz pra gente, com uma decisão como essa, de o presidente da República vetar uma proposta de ampliação dos tratamentos contra o câncer cobertos por planos de saúde, isso abre brecha para algum tipo de contestação na justiça de quem se sente prejudicado pela medida? Olha só, essa realmente é uma situação muito polêmica, na qual nós temos que ter muita cautela ao comentarmos e discutirmos esse assunto. Justamente porque a proposta do projeto que nasceu no Senado em 2019 e que foi vetado pelo presidente da República essa semana, ele trazia como obrigatoriedade, no prazo de 48 horas, contados da data da prescrição do médico e do protocolo efetuado junto ao plano de saúde, que estas empresas, planos de saúde, concessionários de saúde, elas apresentassem, oferecessem e entregassem os remédios para tratamento de câncer no prazo máximo de 48 horas, inclusive sob pena de multa, enfim. Efetivamente é uma situação muito difícil. Por quê? Porque, em regra, os medicamentos hoje, como funciona? Tanto a Agência Nacional de Saúde, que é a Anvisa, que é a ANS, quanto a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elas possuem uma lista que ela é aprovada anualmente, e isso já está em processo de mudança, na qual as duas entidades aprovam as substâncias para serem liberadas para utilização dentro do território nacional. Qual é o reflexo disso? A partir do momento que uma substância determinada é aplicada, é utilizada foi aprovada para ser utilizada dentro do Brasil, essa substância, ela entra numa listagem de aprovação e aí sim o plano de saúde fica vinculado a fazer aí a apresentação e o custeio daquele medicamento para o tratamento de câncer. Nesse caso, quando o presidente da República fez a questão do vetou esse projeto de lei, ele buscou aí uma segurança não jurídica, mas buscou aí uma segurança financeira, uma segurança econômica para uma sociedade, no seguinte sentido, na qual ele traz aí a não oneração para os planos de saúde que, por consequência, repassariam ou repassarão esse valor diretamente aos consumidores. Como nós temos hoje, como funciona? Nós temos, em regra, duas modalidades de planos de saúde. Aquela modalidade do plano individual, que o aumento é regulado pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, na qual, na semana passada, nós tivemos um índice negativo de aumento, de 8,19%. O que isso significa? Que os planos de saúde que são regidos por essa estrutura, que são os planos de saúde caracterizados como individuais, eles deveriam ter aí uma diminuição de 8,19%, segundo ordem da ANS, ok? A segunda modalidade são os planos de saúde coletivos ou empresariais, que não estão submissos à questão da vinculação desta porcentagem da ANS. Justamente por quê? Porque a própria legislação que os regula autoriza o aumento ou a diminuição dos planos de saúde referente à sinistralidade. E o que significa sinistralidade?
Fernando e Jefferson e nossos ouvintes aqui da Bahia, o que acontece? A sinistralidade é o índice de utilização que a pessoa tem daquele plano. Em 2019, período antes pandemia, você tinha aí um alto índice de cirurgias, consultas, exames, cirurgias eletivas, enfim. Em 2020, com o advento da pandemia, todos os setores da economia global, mundial e brasileira foram afetados, inclusive a questão da saúde. Poucas pessoas fizeram exames, aqueles exames tradicionais, poucas pessoas fizeram consultas tradicionais e poucas pessoas fizeram cirurgias. E quando eu digo poucas pessoas, fazendo uma comparação com o ano anterior de 2019. Por isso que o plano individual teve aí um índice negativo de reajuste e os estudiosos entendem que os planos coletivos, que são mais de 80% aplicados no Brasil. É complicado. No Brasil deveriam também seguir aí um índice negativo. É complicado e isso reflete às vezes, não é? Também nessa questão desse projeto que foi indeferido. Porque a medicação para utilização e combate do câncer, em regra, são de alto custo, que nós chamamos. Então, automaticamente, ao conceder esse medicamento para uma pessoa necessitada, o plano de saúde ele vai cobrar de alguém, porque alguém paga essa conta. Então, ou seja, no final da situação, provavelmente esse custo seria diluído ou seria rateado entre todas as pessoas consumidores dos planos de saúde que teriam que arcar aí com esse alto índice de sinistralidade. Então é uma situação, é uma decisão muito difícil de ser tomada pelo presidente da República, que teve um olhar mais direcionado à questão financeira do que propriamente dita a questão da estabilidade jurídica, que são as decisões que nós temos hoje, e também a questão do próprio tratamento coletivo. Mas é a saúde das pessoas que está em jogo, né, Leandro? Por mais que você, aí como especialista da área, tenha explicado muito bem, e por mais também que essa explicação possa soar como muito complicada para as pessoas em geral. O que a gente percebe é que, não raro, por exemplo, a gente fica sabendo aí de casos de pacientes que solicitam tratamentos, procedimentos aí por parte dos planos de saúde e recebem um não, mesmo tendo direito a esse serviço, né? E o que faz com que muitos desses próprios pacientes recorram à justiça e conseguem ganho de causa. Nesse caso em particular, não poderia haver um precedente, uma luz no túnel para que, afinal de contas, plano de saúde não é barato e, repito, é a saúde das pessoas que está em jogo, não? Exatamente, você tem toda a razão. Por isso que eu disse logo no início da nossa fala que é uma temática muito sensível. Estamos falando aqui de pessoas doentes, de pessoas que necessitam de um amparo, de pessoas que necessitam de uma qualidade de vida melhor, que é proporcionada pelo medicamento. Sei disso porque a questão de 2 semanas perdi meu pai numa batalha similar ao câncer, na qual ele tratou por 1 ano e meio. Da mesma forma, ele também tinha plano de saúde, também o primeiro tratamento, o primeiro tratamento foi custeado pelo plano. Ao fazer a troca, o plano se negou. E aí tivemos que entrar com uma ação judicial para que o plano fosse obrigado a pagar aí uma aplicação a cada 3 semanas de R$96 mil. Depois de 10 meses, ele teve que trocar novamente de tratamento. E o novo pedido da nova medicação, a cada 30 dias, R$55 mil a 30 cápsulas. Ou seja, o custo é muito alto. A Constituição garante aí, traz aí no artigo 5º e o princípio da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Justamente esse ponto sensível que você mencionou, falando sobre vida. Quanto custa a vida de uma pessoa? Não tem preço. Por isso, dessa questão sensível, os planos de saúde deveriam aplicar a lei na qual eles estão vinculados, que é o oferecimento daquela medicação que foi autorizado e está vinculado na lista, tanto da ANS quanto da Anvisa. O que acontece? Eles buscam algumas alternativas
no sentido de negar o fornecimento desses remédios, alegando que determinadas substâncias não estão autorizadas na lista da ANS. E aí, ao entrarmos com a ação, por exemplo, na primeira instância e nos tribunais de justiça, em regra o paciente consegue. Quando sobe ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós temos dois posicionamentos. De uma determinada turma, eles entendem que o rol da ANS ou da Anvisa é um rol taxativo, ou seja, aquele rol apresentado pelas substâncias vincula o plano de saúde. Aquelas substâncias que não estão, não vinculam. Então eles são mais legalistas e aplicam a regra à lei. Agora, tem uma outra turma do STJ que diz não, eu direciono isso aí para a qualidade da vida do paciente que necessita do medicamento para fazer o seu tratamento e ter uma qualidade de vida, uma sobrevida maior, que é o entendimento que eu, de forma muito humilde, concordo, justamente para que tenhamos aí a manutenção da vida e a prorrogação da qualidade. Então, hoje, ficamos com o veto do presidente, da mesma situação como estávamos. Temos, infelizmente, as pessoas que precisam de medicamentos que são negados pelo plano de saúde, precisam procurar o seu advogado, sua advogada de confiança, e aqueles que, infelizmente, não têm condição, procurar a Defensoria Pública para ingresso de uma demanda, obrigando o plano de saúde a apresentar esse medicamento com urgência. Quando nós ouvimos falar sobre esse veto, houve um comentário geral que houve a força do lobby dos planos de saúde na utilização do veto do presidente da República, mesmo que o Congresso Nacional tenha aprovado uma legislação que de alguma forma prejudicaria os planos. Você acredita nessa tese de que o lobby dos planos de saúde teve uma força grande nesse sentido? Olha, eu acredito, não, sem conhecimento nenhum de causa, tá? Somente pelas informações apresentadas por vários órgãos de imprensa. Eu acredito que são posicionamentos diferentes. Eu ouvi essa informação, como também ouvi a informação de que, ao fazer esse veto, o presidente da República estava simplesmente mantendo a vida dessas empresas, ou seja, a vida, quando eu digo a vida dessas empresas, significa essas empresas abertas para que elas pudessem continuar prestando o seu serviço de plano de saúde. Justamente por quê? Porque se não tivesse aí um regramento e uma liberação total, como era o projeto, o custo do plano de saúde, que hoje no Brasil já é caro, ficaria ainda mais impossível de ser acessado. Porque, novamente, eu resgato um comentário feito anteriormente. Alguém vai pagar essa conta. E tenho certeza que não é a empresa e sempre é o consumidor, que é a parte mais vulnerável. Então, infelizmente, nós temos esse dilema. Agora, uma notícia positiva, vinculada também pelos amigos da imprensa, foi no seguinte sentido, de que a própria ANS não fará mais o procedimento que ela fazia. Qual era o procedimento? Ela recebia todos os pedidos das substâncias e anualmente somente ela apresentava as autorizações ou os vetos. Agora não. Segundo a diretoria da ANS, em publicação na imprensa, disse que eles estão se adaptando e se organizando, tanto a ANS quanto a Anvisa, para analisarem os pedidos conforme forem sendo protocolizados. Isso é um grande avanço. Justamente por quê? Porque as pessoas que possuem aí a necessidade de um medicamento que nós chamamos de off-label, que, por exemplo, foi o caso do meu pai, nós podemos discutir que aquela determinada substância, ela é aplicada, por exemplo, ao câncer do rim, e ela pode ser utilizada para o câncer do fígado, caso ela não estava vinculada naquela lista da ANS. Por analogia, o médico que é treinado, capacitado, indica aquele medicamento, e o plano de saúde tem que seguir aquela instrução. Leandro Nava, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a você e todos os nossos amigos aí da Bahia.